Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês o gênero musical rock, mas como esse gênero musical é muito grande, ele tem vários estilos dentro dele, eu venho trazer hoje um pouco sobre o rock clássico. Lembrando, só um pouquinho, é um universo enorme de muitos cantores, bandas, guitarristas, muita gente. Vou começar aqui falando sobre Elvis Presley. Sua carreira musical começou em 1954. Foi convocado para o serviço militar em 1958. Depois de 2 anos, relançou a sua carreira musical. Obteve sucesso comercial em muitos gêneros, incluindo pop, country, blues e gospel. Tocava violão, baixo e piano. Ele recebeu seu primeiro violão aos 11 anos de idade. Aprendeu a tocar e possui um talento natural. Logo depois, tocou algumas músicas com a guitarra. Presley foi uma figura central para o desenvolvimento do rockabilly. O estilo vocal cru, emotivo e arrastado, e a ênfase no sentimento rítmico do blues, com a banda de cordas e a guitarra dedilhada do country. Como catalisador da revolução cultural que foi o rock and roll, ele foi central não apenas para defini-lo como um gênero musical, mas também para torná-lo um marco da cultura jovem e da atitude rebelde. O nome, a imagem e a voz de Presley são reconhecidos em todo o mundo. Em pesquisas e pesquisas, ele é reconhecido como um dos mais importantes e influentes artistas da música popular estadunidense, e chamado de o Rei do Rock, ou simplesmente o Rei. Agora eu vou falar aqui de um guitarrista chamado Jimi Hendrix. Ele foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano. Em praticamente todas as listas já publicadas de melhores guitarristas da história, ele ocupa o primeiro lugar em um dos mais influentes músicos de sua era, em diversos gêneros musicais. Parte do estilo único de Hendrix se deve ao fato de ele ter sido canhoto. Embora ele tivesse e usasse diversos modelos de guitarra durante sua carreira, sua guitarra preferida, que será sempre associada a ele, era uma Fender chamada Strato. Hendrix utilizava amplificadores da Marshallplex, ligava 2 caixas em um único cabeçote e rasgava o alto-falante de uma delas, que ele ativava quando queria distorcer o som. Hendrix conquistou diversos dos mais prestigiosos prêmios concedidos a artistas de rock durante sua vida, incluindo sua confirmação no Hall da Fama do Rock and Roll americano em 92, uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood em 94, e também a revista Rolling Stone classificou como melhor guitarrista na sua lista de 100 maiores guitarristas de todos os tempos em 2003. Seu estilo varia como blues, blues rock, hard rock e rock. Eu gosto muito do som que ele faz com a guitarra. E eu também vou falar de uma cantora chamada Janis Joplin. A Janis Joplin foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista norte-americana, considerada a rainha do rock and roll, a maior cantora dos anos 1960 e a maior cantora de blues e soul da sua geração. Influenciada por grandes nomes do jazz e do blues, como Aretha Franklin, Billie Holiday e Etta James, Janis fez de sua voz potente e metálica, ao mesmo tempo suave, a sua característica mais marcante, tornando-se um dos ícones mundiais do rock psicodélico, marcando a geração dos anos 60. Então ela tá ali junto com o Jimi Hendrix, tá bom?
ela sendo considerada a maior cantora dos anos 60 e ele como o maior guitarrista. Agora vou falar sobre The Doors, uma banda de rock. Então, falando de The Doors, gosto muito dessa banda. Vou falar um pouquinho aqui. Foi uma banda de rock norte-americana fundada em 1965 em Los Angeles, Califórnia. O grupo era composto por Jim Morrison, vocalista, Ray Manzarek, o tecladista, Robbie Krieger, guitarrista, e John Densmore, o baterista. Esteve entre os mais controversos e influentes bandas de rock da década de 60. Após a morte de Morrison, vocalista, em 71, os membros remanescentes continuaram como um trio até se separarem em 73. O estilo musical dos The Doors baseia-se numa mistura entre rockabilly, que eu falei lá, do Elvis Presley, e psicodélico. Ray Manzarek, que é o tecladista, fornece elementos da música clássica e country. Robbie é o guitarrista, insere ritmos de flamenco, enquanto que Don Densmore, que é o baterista, usa os seus conhecimentos de western na bateria. Nos primeiros discos, The Doors e Strange Days, os elementos visionários próprios da música psicodélica surgem expressos em imagens inspiradas na tradição romântica e simbolista. Em 2007, Manzarek descreveu o som da banda como música Bauhaus. Bauhaus foi uma escola de arte vanguardista na Alemanha, uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design no mundo. Então ele fala, é limpa, é pura. De um lado há o piano, do outro uma guitarra, a bateria no meio, um tom de baixo no fundo e o vocalista à frente, e tu consegues ouvir as letras. Essa é uma das razões porque o som dos The Doors continua a ser importante hoje em dia e claramente moderno, e era isso que pretendíamos. Falamos um pouquinho de The Doors. E para continuar agora, eu vou falar de Led Zeppelin. Provavelmente alguns de vocês devem conhecer. Led Zeppelin foi uma banda britânica de rock formada em Londres em 1968. Consistia no guitarrista Jimmy Page, no vocalista Robert Plant, no baixista e tecladista John Paul Jones e no baterista John Bonham. Seu som pesado e violento de guitarra, enraizado no blues e música psicodélica. Olha, estamos falando bastante do psicodelismo. Olha, veio aí rock clássico. E o Led Zeppelin trouxe bastante isso do psicodelismo. Então, seus dois primeiros álbuns é frequentemente reconhecido como um dos fundadores do heavy metal. Seu estilo foi inspirado em uma grande variedade de influências, incluindo a música folk, psicodélica e o blues. Led Zeppelin é amplamente considerado como um dos grupos de rock mais bem-sucedidos, inovadores e influentes da história, sendo até hoje um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. É uma das bandas que mais vendeu disco na história da música. Olha aí, pessoal, mais vendeu disco, com várias fontes estimando recordes de vendas. Sua biografia no museu cita que a banda era tão influente na década de 1970 quanto os Beatles foram na década anterior. Logo eu vou fazer um vídeo muito especial falando dos Beatles. A banda também se baseou em uma ampla variedade de gêneros, incluindo música no mundo e elementos iniciais de rock and roll, jazz, country, funk, soul e reggae. Eles influenciaram bandas de hard rock e heavy metal, tais como Black Sabbath, logo falo sobre eles, próximos vídeos.
Rush, Queen e o Megadeth. Influenciaram bandas iniciais de punk e pós-punk, entre eles Ramones também. Eles também foram uma influência importante no desenvolvimento do rock alternativo, incluindo Smash Pumpkins, Nirvana e Pearl Jam. Para finalizar isso, falando do rock clássico, o próximo será falando do rock clássico Segunda Era. Lembrando, tudo interligado, tá, gente? Rock muito bom. Beijos a vocês, espero que tenham gostado de saber sobre o rock. Até mais!